Olá, nono ano, beleza? Nessa aula, a gente vai dar continuidade, então, ao chamado período da Era Vargas. Especificamente, a partir de 1937, quando acontece, então, o golpe do Estado Novo, o momento em que Vargas ele coloca em prática a ditadura do Estado Novo. Porém, para compreendermos a situação política em que o Brasil vivia nesse período, a gente precisa primeiro falar sobre dois grupos, os dois principais grupos políticos que existiam na época. O primeiro era a Ação Integralista Brasileira, um grupo formado pelo jornalista Plínio Salgado e que tinha como principal característica, o principal elemento em sua essência, a influência do regime fascista. Ou seja, ideias que eram contrárias à democracia e que defendiam um Estado centralizador extremamente forte. O que vai marcar a ação integralista brasileira, uma das características principais, é sua extrema violência em suas manifestações e em suas práticas. Em oposição a esse grupo integralista brasileiro, ou seja, com ideias próximas ao fascismo, nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, fundada em 1935 e composta principalmente por intelectuais, profissionais liberais e até mesmo militares. Esse grupo, que tinha ideias com inspiração no comunismo, tinha como defesa, entre outras coisas, a reforma agrária, a defesa das pequenas e médias propriedades e principalmente a questão da nacionalização das empresas estrangeiras que aqui estavam no Brasil, além, é claro, de se opor ao governo Vargas. A principal ação realizada por esse grupo foi a chamada Intentona Comunista, que ocorreu em 1935. Esse movimento, que foi liderado por militares, tinha como principal objetivo tentar derrubar Vargas da presidência. Ele ocorreu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e teve adesão de alguns quartéis de alguns outros militares também no Recife e na cidade do Rio de Janeiro. Somada a essa questão da tentativa de derrubada de Vargas do poder, a partir de 1937 começam os preparativos para as eleições que ocorreriam no ano seguinte, em 1938. Porém, demonstrando o caráter já extremamente autoritário, Vargas ele elabora o chamado Plano Cohen. Segundo esse Plano Cohen, era uma tentativa de um grupo de comunistas de tomar o poder no Brasil. A ironia é que anos depois, isso vai ser provado que esse Plano Cohen não passou de uma farsa criada por Vargas e pela Ação Integralista Brasileira para se perpetuar no poder. Diante dessa situação, ou seja, diante dessa suposta ameaça comunista, Vargas então ele vai dar um golpe de Estado, ou seja, ele cancela o que seriam as eleições do ano seguinte, ele dá esse golpe de Estado e aí ele instaura o chamado Estado Novo, a ditadura varguista a partir de 1937. Entre as primeiras ações que Getúlio Vargas vai tomar após colocar em prática essa ditadura do Estado Novo é fechar o Congresso Nacional, extinguir todos os partidos políticos e criar uma nova Constituição que praticamente vai centralizar em suas mãos todo o poder. Essa Constituição, entre outras coisas, ela vai ter um caráter também muito autoritário, no sentido em que ela passa a controlar diversos aspectos da vida da população. Um outro exemplo do autoritarismo de Vargas é que em 1939 é criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, cuja função principal era divulgar, através dos meios de comunicação, principalmente o rádio, mensagens positivas em relação ao governo, tentando demonstrar, colocar a figura de Getúlio Vargas como uma pessoa extremamente bondosa e comprometida com os mais pobres. Uma outra função do DIP, além de tentar promover uma imagem positiva do governo, era de controlar todos os conteúdos que saíam na imprensa. Não só também na imprensa, mas também em conteúdos em termos culturais. Por exemplo,
Vários livros foram censurados durante esse período do Estado Novo. O exemplo mais clássico é esse romance de Jorge Amado, Capitães da Areia, que tinha em seu conteúdo, abordava a situação de rua dos meninos que moravam aqui em Salvador. Na época, o livro foi considerado com teor comunista por abordar temas sociais. Jorge Amado foi um dos exemplos de pessoas que foram perseguidas e tiveram que se exilar do Brasil. De maneira geral, durante o período em que existiu a escravidão no Brasil, as pessoas que realizavam algum tipo de trabalho manual eram pouco valorizadas. Sendo assim, até o início do século XX, os trabalhadores recebiam pouca atenção do Estado brasileiro, sendo que não existiam leis para regulamentar o trabalho assalariado no país. Com o crescimento da industrialização no início do século XX, os trabalhadores ganharam cada vez mais importância na economia e na política brasileira. A partir da década de 30, percebendo a grande importância dos trabalhadores para a industrialização no Brasil, o governo de Getúlio Vargas buscou influenciar os operários, investindo até mesmo na criação de uma identidade para esses trabalhadores, ligada principalmente à ideia de disciplina. Porém, na mesma medida em que Getúlio Vargas trabalhava com a intenção de proteger e de valorizar esses operários, esses trabalhadores, com a criação, por exemplo, das férias remuneradas, do 13º e de outras leis trabalhistas, ele, na mesma medida, coibia qualquer manifestação ou qualquer atitude por parte dos operários e trabalhadores no sentido de que pudesse prejudicar o andamento do trabalho. O exemplo mais clássico é, além da questão de sua forte presença, ou seja, sua forte fiscalização nos sindicatos dos trabalhadores, ou seja, esses grupos organizados para defender os direitos dos trabalhadores, Getúlio Vargas também proibia de maneira expressa as greves como forma de protesto. A expressão máxima dessa política de valorização do trabalho e do trabalhador por parte do governo Vargas vai ser marcada em 1943 com a criação da CLT, ou seja, um documento que era a consolidação das leis de trabalho. Entre outras coisas, destaca-se desse documento a regulamentação, por exemplo, da jornada de trabalho, que passa a ser agora de 8 horas, entre outros direitos. Em termos econômicos, é importante a gente ressaltar mais uma vez. Com o governo Vargas, a partir de 30 e até 45, quando fecha esse primeiro período da era Vargas, o Brasil ele vai mudar a sua estrutura social, política e econômica. Em termos sociais, o Brasil deixa de ser um país rural, onde a maior parte da população se concentrava no campo, e passa a ser um país urbano. Do ponto de vista econômico, o Brasil abre mão, deixa de ser um país extremamente agrário e passa a ser um país cada vez mais industrial, principalmente com a criação de diversas empresas nacionais estatais, como a Vale do Rio Doce e a Companhia da Siderúrgica.